Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Um texto bem conhecido já dos irmãos, já preguei nesse texto aqui na igreja, certamente você já leu ele, mas é um texto com muitos ensinamentos, e nós vamos aprender hoje sobre a oração. A partir desse texto, vamos tirar algumas lições, Mateus capítulo 14, e vamos aprender um pouco sobre a oração. É o episódio onde Jesus anda sobre as águas, certamente você conhece muito bem. O verso 22 e o verso 23 apenas. Mateus capítulo 14, verso 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, em particular. Ao cair a tarde, estava ali sozinho. Jesus estava sozinho, em um lugar à parte, orando, falando com o Senhor. E assim, vamos fazer mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Fale, ó Deus, a cada coração nesta hora, no nome de Jesus, amém. Lições acerca da oração. Esse episódio, irmãos, é muito interessante porque ele aconteceu logo após Jesus ter multiplicado 5 pães e 2 peixes para uma multidão de aproximadamente 5 pessoas, não incluindo aqui crianças e também mulheres. A multidão ficou encantada com as palavras de Jesus. Jesus estava pregando a palavra de Deus, e curioso é que antes também desse episódio da multiplicação, Jesus também estava orando, porque ele recebeu a notícia de que o seu amigo, seu parente, João Batista, tinha acabado de falecer, tinha acabado de morrer. Então Jesus, enquanto pregava, a multidão ficava encantada com as suas palavras. Tamanha sabedoria, tamanho poder ao pregar a palavra de Deus, tanto que eles ficaram encantados que esse povo queriam fazer de Jesus rei, queria nomeá-lo rei ali mesmo naquele momento. João capítulo 6 vai nos mostrar isso, mas esse não era o intuito de Jesus para aquele momento, não era momento para que Jesus viesse a se tornar rei. E Jesus então pregava, e para dispersar a multidão, Jesus obrigou os seus discípulos a dar de comida para eles. E eles então olharam para um lado, olharam para o outro e disseram: Jesus, já é tarde, esse povo não tem o que comer. E Jesus, dá-lhes vós de comer. E eles então: Senhor, nós não temos nada, a não ser pães e peixes. Jesus então pega esses pães, agradece a Deus, dá graças a Deus e os multiplica, e aquela multidão toda é alimentada. Isso por causa do milagre, pelo poder que havia no nome de Jesus. E essa multidão então ficaram por ali comendo, e Jesus então saiu à parte para orar sozinho. Mas antes de sair, ele então manda os seus discípulos a entrarem no barco e atravessar para um outro lado, aqui a ilha de Genezaré. É onde Jesus então vai se encontrar com eles logo depois desse episódio. Mas, irmãos, quando os discípulos obedecem a Jesus, quando os discípulos entram no barco, cerca de 5 quilômetros depois daquela praia onde eles estavam, o barco é tomado por uma terrível, grande tempestade, ventos fortes, ondas muito altas. Então eles se veem em um momento perigoso, eles se veem em um momento um tanto melindroso, onde eles começam a temer, começam a ficar espantados. Jesus está ao longe em um monte, orando e velando por eles. E nós começamos a aprender então algumas lições para as nossas vidas a partir desse episódio. É Jesus quem intercede pelos seus discípulos, é Jesus quem vela
pelos seus discípulos. Então, se você que está aqui, que está em casa, é um discípulo de Jesus, saiba disso. Jesus está velando, intercedendo por cada um de nós. Jesus está velando e intercedendo por você. Mesmo que no meio da tempestade, no meio da luta, você precisa se lembrar, meu irmão, é Jesus quem está intercedendo por você, é Jesus quem está velando por você. Nós vimos isso nesse texto. Então, esse mar é tomado por uma tempestade, e os discípulos também. Mas eles olham ao longe e veem um vulto se aproximando. E curioso é que ao olhar para aquele vulto, eles pensam que é um fantasma que está chegando. Eu não sei de onde eles tiraram a ideia de fantasma. Uma primeira explicação, e muito simples, é que naquela região aparecia muito fantasma. Era uma crença que se tinha naquela região. Por isso que os discípulos, então, talvez eles pensaram, mas discípulo de Jesus acreditando em fantasma, irmão, é algo bem curioso, né? Eu não acredito em fantasma, não sei você como discípulo de Jesus, mas eles estavam apavorados, e então eles começaram a pender para aquela crença que ali havia, de que existia muitos fantasmas. Mas irmãos, Jesus diz para eles: não temas, sou eu. E Jesus então diz com uma voz firme, mas com uma voz suave: não temas, sou eu que me aproximo de vocês. Pedro, um dos discípulos que eu mais gosto, citados na Bíblia Sagrada, porque ele não agia como os outros, ele era diferente, ele agia de forma diferente. Ele então, ao ouvir Jesus dizendo essas palavras: não temas, sou eu, ele então fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá andar sobre as águas juntamente com o Senhor. Jesus não pensa, Jesus não impõe um monte de regras, Jesus não olha para aquela circunstância, apenas diz: vem, pode vir ao meu encontro. Pedro então desce do barco, começa a andar, mas como você bem conhece, ele tira os olhos do Senhor Jesus, olha para as suas dificuldades, e ele então começa a afundar. Jesus estende as suas mãos, essas mãos que logo mais ia ser pregados na cruz, para purificar você e a mim dos nossos pecados, e o salva. Irmãos, quando Jesus tira Pedro da água e coloca no barco e entra no barco, os discípulos, aqueles que estavam ali, não tinham outra coisa a não ser adorar ao Senhor, e eles disseram: Senhor, verdadeiramente és o Filho de Deus, verdadeiramente és o Filho de Deus, porque tamanho milagre, tamanha operação em meio a tantas dificuldades, verdadeiramente és o Filho de Deus. E nós, assim como esses discípulos, devemos também adorar o Senhor desta maneira, reconhecer que verdadeiramente Jesus de Nazaré, o Cristo, é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio, por isso eu o adoro, por isso que nós estamos aqui reunidos nesta hora para adorar ao Senhor. Você precisa entender que nenhuma pessoa a mais, ninguém tem poder de interceder por você, de colocar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso, só o Senhor Jesus, só o Senhor Jesus, e nós assim precisamos adorá-lo por isso. Agora eu quero pensar com você nesse pouco tempo sobre oração. E oração é algo que você já tem me ouvido dizer, que é crente, ora. Crente que é crente, fala com o Senhor Deus, coloca a sua vida em oração diante do Senhor. E a partir desse texto também, eu quero tirar 3 lições sobre a oração, bem práticas, para que você saia daqui um pouco mais preparado, um pouco mais orientado a partir da palavra de Deus. E o que nós vamos pensar? A oração, em primeiro lugar, ela é necessária. A oração, em segundo lugar, ela é preparatória. E em terceiro lugar, a oração, ela é prioritária. É o que nós vamos meditar nesta noite. Primeiro, a oração, ela é necessária. Jesus nos mostra isso
aqui nesse texto. Veja bem que Jesus, ele antes de qualquer coisa está orando. Quando você olha para toda a Bíblia Sagrada, especialmente, necessariamente o Novo Testamento, você percebe em muitas ocasiões o mestre orando, falando com Deus. Isso por quê? Porque a intimidade com Deus é necessária. Aquele servo do Senhor, aquele que é servo do Senhor, ele precisa ter essa intimidade com Deus. Irmãos, quando nós observamos isso, que a oração é necessária, que a intimidade com o nosso Deus é necessária, nós olhamos para as nossas vidas e nos deparamos talvez com uma triste realidade, porque muitas vezes nós colocamos todos e tudo em primeiro lugar. Muitas vezes nós colocamos todas as situações do nosso dia a dia em primeiro lugar, como necessidade. Corremos atrás de muitas coisas durante o nosso dia, conseguimos resolver tudo durante um dia, porque gastamos esse tempo resolvendo estas coisas. Às vezes até conseguimos adiantar coisas do dia seguinte, porque colocamos elas como necessidade, como prioridade. Vem Jesus e nos ensina que a oração, ela é uma necessidade, a intimidade com Deus é necessária, e em detrimento dessas coisas, nós sucumbimos à nossa vida de oração. Para resolver outras coisas, para resolver outros problemas, nós então deixamos muitas vezes de orar. E quando chega ao fim do dia, à noite, nós olhamos para o nosso dia e dizemos: graças a Deus está tudo resolvido. Mas talvez você não orou, talvez você passou o dia inteiro e não falou com o Senhor. Isso é uma triste realidade, mas é algo que acontece com cada um de nós. Certamente você está aí se deparando com algum momento onde você não falou com Deus. Talvez hoje você não falou com Deus, não colocou a sua vida diante dele em oração. Aprendemos que a oração, que a intimidade com Deus, ela é necessária. Assim como todo relacionamento que você tem, seja com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, seja com um amigo, esse relacionamento começou com uma conversa. Esse relacionamento começou com você se dirigindo à palavra e ele também. E hoje vocês têm uma intimidade. Irmãos, quando nós colocamos a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus, a história não é diferente. Nós precisamos falar com o nosso Deus. E assim nós vamos falando com Ele dia após dia, conversando, colocando a nossa vida diante dEle. E assim nós vamos criando uma intimidade com o Senhor. Assim como você tem com os seus, você também precisa ter essa intimidade com Deus. Até Jesus, enquanto homem, orava. Até Jesus, enquanto ser humano, procurava ter essa ligação, essa intimidade com Deus. Eu faço uma pergunta para você: por que é que você, olhando a vida de Jesus, acha que isso talvez não seja necessário para a sua vida? Porque quando você olha a palavra de Deus e vê Jesus, o Deus encarnado, orando, buscando intimidade com o Pai, por que você julga conseguir passar um dia inteiro sem falar com Deus, sem provar das bênçãos, da mão poderosa do Senhor sobre a sua vida? Jesus buscava isso. E nós também precisamos buscar. Jesus falava com Deus, era muito comum você olhar para a vida de Jesus e ver Jesus orando, ver Jesus ensinando os seus a orar. Era muito comum, como você acabou de ler, a ver Jesus se retirando para um lugar à parte, para buscar intimidade com Deus, para falar com Deus. Sigamos assim essa orientação do nosso mestre, a oração como necessária para o nosso dia a dia. Também a oração, ela é preparatória. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós também percebemos isso. Para esse texto, nós também percebemos isso. Antes dos grandes desafios, a oração acontecia.
antes de todos os grandes desafios que Jesus enfrentava, você pode perceber que ele estava orando. Jesus estava falando com Deus, e aqui nós também precisamos aprender com o nosso mestre acerca disso, a colocar a oração como uma preparação para os grandes desafios que nós vamos enfrentar e que nós enfrentamos durante a nossa vida, especialmente durante esse tempo de pandemia, esse grande desafio que nós temos. Irmãos, nós precisamos ver a oração e colocá-la como preparatória. Senhor, me prepare para aquilo que eu estou prestes a passar, para aquilo que eu estou prestes a viver. Nós assim precisamos fazer, irmãos. Jesus também nos ensina isso, como disse o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, sobre o qual estava todo o governo nos céus e na terra. Jesus, antes dos desafios, orava, falava com o Senhor, antes de enfrentar uma tempestade e acalmá-la. Jesus orou, antes de fazer um milagre andando sobre as águas, Jesus orou, antes de alimentar uma multidão, Jesus estava orando. Se você for andar um pouco mais à frente, você vai ver o episódio da transfiguração de Jesus. Jesus estava ali fazendo o quê? Orando, falando com o Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor em oração. Precisamos fazer o mesmo. Quando olhamos para a nossa vida, também nos deparamos com uma realidade, porque você sabe que você não tem todo o poder. Aliás, você sabe que você não tem poder algum. Você sabe que não tem governo sobre a sua vida e nem sobre nada nesta terra. E mesmo assim, muitas vezes você não coloca a sua vida diante de Deus em oração, diante dos desafios que você enfrenta. Vai tomar uma decisão, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Orar, falar com o Senhor, colocar isso diante do Senhor e procurar do Senhor a resposta. E certamente, como a palavra dele nos orienta, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber, no nome de Jesus, você vai receber. Nós precisamos assim fazer, antes dos desafios. O que é que você faz? Antes do dia difícil, para superar o dia difícil, o que é que você faz? Quem é que você procura? O que você procura? Irmãos, curioso é que pensando sobre isso, antes dos desafios, para superar um dia difícil, muita gente tem muitos amuletos, e alguns até a Bíblia Sagrada. É muito comum você ir na casa de alguém e ver a Bíblia aberta no Salmo 91. É um amuleto. A pessoa usa aquilo como um amuleto para superar um dia difícil, para superar um desafio, como que se isso fosse adiantar alguma coisa. Deixa eu dizer para você que tem a Bíblia aberta no Salmo 21. Irmão, é só poeira, viu? Só poeira que vai ajuntar, tá? Não resolve nada. O que que resolve? É você colocar a sua vida em oração, como uma preparação para o seu dia difícil, para o seu desafio. Senhor, eu estou passando por isso, e eu coloco a minha vida diante do Senhor. É muito comum você ir na casa de crente, e ver a Bíblia aberta no Salmo 91. Muito comum isso. Errado, mas muito comum, porque tem isso como um amuleto. Tem gente que faz aparatos de proteção contra o mal, contra o dia ruim. O que é que você faz na hora do desafio? Quem é que você procura? Jesus, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Soberano, falava com Deus. Aprendamos com o nosso mestre. Ao enfrentar o luto por João Batista, Jesus estava orando. Ia andar sobre as águas, acalmar uma tempestade, Jesus estava orando. Ia passar pela transfiguração, Jesus estava ali, também orando. Irmão, antes do desafio, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Quando olhamos também para Davi, ele nos ensina isso. É muito comum você ver Davi falando para Deus sobre os seus inimigos,
colocando as suas lutas diante do Senhor. Assim nós também precisamos fazer. Oração como preparação para o desafio. Vai tomar alguma decisão? Fale com Deus. Está prestes a enfrentar um desafio? Coloque diante do Senhor. Certamente você vai ser orientado por Ele. Por fim, aprendemos também que a oração, ela é prioritária. Prioritária. Mesmo quando estamos diante das dificuldades, nossa primeira opção, nossa primeira saída deve ser o clamor, deve ser a oração. Aprendemos isso com Pedro aqui nesse episódio que nós acabamos de ler. Irmãos, quando olhamos para todo esse cenário de barco, de mar, de tempestade, de Jesus andando sobre as águas, nós precisamos olhar para esses discípulos que aqui estavam, esses discípulos que estavam no barco, enfrentando essa terrível tempestade. E quando eu olho então para esses homens, irmãos, eu estou convencido de que eram homens experientes diante dessa situação. Quando você olha para eles, você percebe que eles eram pescadores, se não todos, com certeza a maioria, eram pescadores, tinham experiências em estar em alto mar, em pescar, e certamente aquela não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. E quando você olha especialmente para Pedro, você percebe que ele estava no seu local de trabalho. Ele estava no seu local de trabalho, era um ambiente natural para ele, o mar, talvez uma tempestade ou outra, também era algo comum, porque eram homens experientes. Quando eu olho para esse episódio, especialmente para Pedro aqui, eu me lembro de quando eu aprendi a nadar. Lá em Britânia, quando eu era muito, muito criança, ainda muito pequeno mesmo, lá pelo ano de 2000, 2001, em um local lá em Britânia, onde o Lago dos Tigres se encontra com o Rio Vermelho, e onde a correnteza começa a ficar um pouco mais forte, eu fui pescar com a minha avó e com o meu avô. Foi a primeira vez que eu fui pescar com os dois juntos, e a primeira vez e única que eu pesquei com o meu avô. E nessa pescaria, meus avós então colocaram ali no barranco uma rede, e eles olharam para nós, os netos que ali estavam, e disseram: não beira essa rede. Tá certo. Eles colocaram a rede, deram a ordem e saíram rio abaixo para pescar. E eu, como um bom garoto na época, que foi a primeira coisa que eu fiz? Fui lá ver o que tinha. Eu então me inclinei no barranco para olhar aquela rede, para ver se tinha alguma coisa, e de tanto me inclinar, eu caí no rio, e o barranco era alto. Irmãos, e quando eu caí, eu me vi me debatendo ali naquela água, e eu me lembro que eu bati as pernas e os braços de forma muito rápida e também muito forte, e eu me debati ali para conseguir ficar ali sobre a água, com a cabeça do lado de fora. E depois eu me deparei que eu consegui me sustentar, batendo os pés e também as mãos. E logo após então eu me sustentar, eu me vi dominando aquela situação. E eu então fui chegando mais próximo do barranco, eu já estava um pouco mais longe de onde eu caí, porque a correnteza já estava um pouco forte, e eu fui conseguindo então, nadei, até que cheguei próximo ao barranco e segurei uma raiz. Então escalei aquele barranco e subi de volta. Os meus pais estão sabendo disso agora, porque eles estão assistindo o culto, né? Além disso, se soubesse, além de cair na água, ainda tinha apanhado, né, irmã? Era assim que funcionava, né? Porque desobedeceu. Mas, irmãos, veja bem, quando você analisa essa história que eu acabei de te contar, e você olha então para Pedro, irmãos, não tem como imaginar que ele também não tinha uma outra saída para aquela situação, porque era um homem experiente. Se você vê um garoto que pela primeira vez cai num rio
e consegue algum recurso para sair daquela situação de perigo. Ah, irmãos, um homem com experiência, um homem que provavelmente não era a primeira vez que estava em um barco, em uma tempestade, e também não era a primeira vez, certamente, que estava ali no mar. Com certeza ele tinha um outro recurso, uma outra saída, por causa da sua experiência. Mas, irmãos, é interessante você perceber também que talvez com toda essa experiência, talvez com todos esses recursos que ele certamente tinha, assim como um garoto descobriu, ele não olha para esses recursos, ele não pensa em primeiramente nadar, em se debater. Não, o texto é muito claro, ele cai e afunda. Tem um comentarista que diz que ele afunda como um pulo de piscina. Quem aqui já pulou na piscina? É muito rápido. Diz que Pedro afundou como um pulo de piscina. Irmãos, aprendamos com Pedro, no momento da dificuldade, no momento do perigo, a primeira coisa que ele faz é clamar. Ele poderia muito bem olhar para a sua experiência e talvez começar a nadar, mas ele não faz isso. Ele clama: Senhor, salva-me, salva-me. Irmãos, nós precisamos ver a nossa vida de oração da mesma forma, como prioritária. Eu não sei se na área que você está passando dificuldade, você tem muita experiência. Eu, depois que aprendi a nadar, não tive mais medo da água. E isso até meu avô, preocupava muito meu avô, porque quando nós íamos pescar e banhar no rio, ele dizia assim: olha, cuidado, porque a água gosta de quem não tem medo. E de verdade, eu nunca tive medo da água. Me sentia seguro em um lago, em um rio. Até a primeira vez que fui ao mar, me senti muito seguro, porque eu sabia da capacidade. Mas quando nós olhamos para Pedro, a primeira opção, a primeira saída que ele viu foi o clamor. Ele então disse: Senhor, salva-me. Irmão, eu quero te encorajar nessa noite, você que está em casa, a não olhar para a sua experiência, a não olhar para as suas forças, a não olhar talvez para o seu treinamento, mas no momento da dificuldade, no momento do desafio, clame ao Senhor, coloque isso diante do Senhor, e se for preciso, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Nós precisamos, irmãos, caminhar com a nossa vida de oração desta forma. Pedro estava afundando e clamou. Pedro, com toda a sua experiência, com toda uma vida, indo ao mar, pescando, estava afundando. Talvez muitos estejam assim nessa noite, mesmo com toda a experiência, mesmo com todo o domínio que você tem sobre isso, talvez você esteja afundando, e é preciso clamar ao Senhor. Nessa noite, irmão, eu gostaria que você intensificasse a sua vida de oração, a sua intimidade com o Senhor. Tão somente, quando você sair daqui e for para a sua casa, para você que já está em casa, intensifique a sua vida de oração. Coloque a oração como uma necessidade na sua vida, onde você se vê num determinado momento da sua vida que você não consegue não falar com o Senhor. A oração, ela é necessária. Nós precisamos, como servos do Senhor, entender isso. Eu não posso fazer nada sem antes falar com o meu Deus. Eu não posso prosseguir num dia sem antes colocar a minha vida diante do Senhor em oração, porque a oração é necessária. Eu quero te encorajar a isso nessa noite. Eu quero que você torne a oração um momento de preparação, antes dos desafios. Fale com o Senhor, faça como Jesus. Você que sabe que não tem poder algum, não tem domínio sobre nada, fale com o Senhor Jesus. E gostaria que a oração fosse algo primário na sua vida.
primário. Não importa a sua experiência, não importa tudo aquilo que você tem como preparação para aquele momento, clame ao Senhor. Pedro tinha experiência e afundou, e o Senhor assim o salvou, colocou de novo no barco, e assim como os discípulos fizeram, certamente você vai adorar ao Senhor depois disso, certamente você vai dar graças, vai dar glórias ao Senhor, porque Ele te salvou, porque Ele te livrou dessa situação, assim como fez com Pedro. O desejo do meu coração para você nesta noite, é que você intensifique a sua vida de oração, amém, irmãos? Então vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor, logo após nós vamos cantar mais uma canção. Coloque a sua vida aí diante do Senhor. Se você passa por um momento difícil, se você está prestes a entrar em um desafio, a tomar alguma decisão, ore. Coloque isso agora diante do Senhor em oração. Comece a intensificar a sua vida de oração nesse momento. Para você que aqui está, para você que está em casa, está passando por alguma luta, alguma dificuldade, precisa tomar alguma decisão, coloque diante do Senhor. Só Ele pode te orientar, só Ele pode trazer à luz aquilo que você necessita. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra. Obrigado a Deus pelo consolo, pelo renovo, obrigado pelas orientações. Continue a falar aos nossos corações nesta noite, que nós possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, seja qual for a situação que cada irmão estiver enfrentando, cada pessoa que está assistindo estiver enfrentando, que o Senhor possa ser o auxílio, possa ser o renovo, possa ser a resposta, e que todos possamos achar em Ti, ó Deus, a resposta para as nossas perguntas, ó Deus, a saída para os nossos problemas. Oramos assim no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém.